Fala pessoal, tudo bem com vocês? Breno aqui mais uma vez com um cafezinho preto para poder esquentar os ossos. Vamos lá, galera. O que é que acontece? Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo aqui como você construir do zero, um engenheiro de prompt para poder te ajudar nas suas demandas do dia a dia. Você pode se perguntar, Breno, como é que você consegue construir os seus prompts, né, com aquela riqueza de informações, riqueza de detalhes? Me dá um direcionamento. Bem, há uma forma muito simples e uma muito mais elaborada, que é a que eu vou te mostrar agora, que é você construir do zero um engenheiro de prompt. Esse engenheiro de prompt vai ser um agente de IA que a gente vai criar dentro do notebook LM, e aí ele vai te trazer os teus prompts com a maior riqueza de detalhes, né, com a maior riqueza de informações. Mas para construir ele, tem que seguir um passo a passo que ele é simples. O chat GPT ele vai te ajudar a criar esse engenheiro de IA, engenheiro de prompt, digo melhor, esse agente de IA que ele vai te ajudar na tua rotina. Então eu vou colocar a minha câmera aqui para o lado e eu vou te mostrar como é que faz isso do zero, tá certo? Então vamos lá. Voltando, eu fiz o seguinte, fui lá no chat GPT, como vocês podem ver aí na tela, e coloquei a seguinte informação, né? Quais são os principais pontos? Na verdade, os pontos que são indispensáveis para construir um agente de IA para que ele atue como um engenheiro de prompt e ajude ao usuário a criar um engenheiro de prompt particular. Esse foi o meu início, tá certo? De conversa com o chat GPT. Ele pensou, pessoal, vejam só, por apenas 2 segundos e me trouxe essa riqueza de detalhes aqui. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar bem extenso o vídeo, mas ele elencou tópicos que são indispensáveis para poder a gente criar esse engenheiro de prompt. E aí o que é que ele me respondeu aqui, ó? Os pontos indispensáveis para construir um agente de IA que atue como engenheiro de prompt e ainda ajude o usuário a criar o seu próprio engenheiro de prompt particular são estes. Aí o ponto 1, definição clara do papel do agente. Né? O agente precisa saber exatamente quem ele é e o que faz. Ele não pode ser apenas um chatbot que responde bem. Né? Ele deve atuar como analisador da intenção, tradutor de ideias, estruturador de prompts, refinador de pedidos, avaliador de qualidade de prompt, personalizador conforme o objetivo da ferramenta ou contexto do usuário. Aí ele vem aqui para o ponto 2, capacidade de identificar o objetivo real do usuário. Vou pular aqui para o ponto 3, estrutura fixa de coleta de contexto. Ponto 4, framework de montagens de prompt. Ponto 5, capacidade de transformar pedidos vagos em pedidos operacionais. Enfim, ele me listou aqui um total de 17 características que esse agente de prompt, esse engenheiro de prompt, ele tem que ter como base para poder ser um excelente agente de IA com essa finalidade. E aí, como eu não sou besta nem nada, o que foi que eu fiz? Qual foi o próximo comando que eu dei aqui para o chat GPT? Vejam só. Preciso que crie para mim de forma separada para que eu copie e cole um prompt para cada um dos tópicos levantados por você. Estou construindo do zero esse agente de IA e preciso de sua ajuda e conhecimento para que eu possa criar esse agente de IA que atuará como engenheiro de prompt. O que foi que o chat ele me respondeu? Perfeito. Abaixo estão os prompts separados para cada tópico indispensável, já escritos para você copiar e colar na descrição do seu agente de IA. A lógica aqui é a seguinte: cada bloco representa o componente comportamental do seu agente, engenheiro de prompt. Você pode usar esses blocos separadamente para montar os módulos, juntos para formar o prompt mestre final, como base para memória, instruções do sistema ou blocos internos do agente. Vejam só o que foi que ele fez. Ele preparou 17 prompts, cada um com as instruções e características que ele passou
para mim lá naquele início. E aí vem o segundo passo, e aí a gente vai agora lá para dentro do Notebook LM. Chegando agora aqui dentro do Notebook LM, o que é que você vai fazer? Primeiro eu vou escrever aqui, né? Engenheiro de prompt particular. Olha como é chique o negócio. Particular. O Notebook LM, ele é uma ferramenta que eu acredito que vocês já devam ter tido contato com ela. Depois eu posso fazer um outro vídeo falando especificamente dela. Você reúne fontes de dados para que o notebook que você está criando, nesse caso é um agente de IA que a gente está criando, ele possa ser assertivo nas buscas e nas informações que ele vai consultar para poder te entregar a resposta que você deseja. Eu acredito que vocês lembram, no ChatGPT ele nos trouxe 17 prompts com as 17 características nas quais ele acredita que são indispensáveis para que a gente possa ter um verdadeiro engenheiro de prompt. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar prompt por prompt que o ChatGPT criou para mim e vou colocar aqui como uma fonte de dados, bem aqui, ó, texto copiado. Eu vou lá, vou copiar, vou jogar aqui os 17 de um por um para que o nosso Notebook LM ele possa ter todas as informações que são necessárias para que ele nos atenda como verdadeiro engenheiro de prompt. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, ó. Prompt para definição clara do papel do agente. Vou copiar, texto copiado, vou colar e inserir. Ele está aqui carregando as informações. Eu vou voltar aqui no ChatGPT só para pegar essa informação aqui, que é o título. E vou só renomear para a gente não se perder. Perdão, cadê? Remover, ó, renomear fonte. Salvar. Vou pegar o segundo. Vou copiar, prompt para identificar o objetivo real do usuário. Vou adicionar fonte, texto copiado, vou colar e inserir. Vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui essa informação só para poder renomear essa fonte de pesquisa. Eu vou fazer isso com os 17 prompts criados pelo ChatGPT e já eu volto. Bem, pessoal, retornando aqui, eu acabei de colocar todos os prompts aqui dentro do Notebook LM como fonte de pesquisa do nosso agente de IA e agora a gente vai ver aqui na prática como é que ele funcionaria. Vou colocar aqui, é algo muito objetivo, pedindo para que ele me ajude a criar um prompt para poder me ajudar numa análise de dados de vendedores, por exemplo. Aí eu vou escrever aqui, ó. Qual seria o prompt ideal para que eu peça a uma IA para que ela faça uma análise de dados baseando-se em um arquivo que constam informações de vendas. Nessa base contém vendedores, regionais, faturamento e etc. Preciso entender como está o desempenho por vendedores e regionais. Houve alguns pequenos erros de ortografia aí, mas não tem problema. Ela vai compreender de toda forma. A gente vai jogar, ela vai consultar todas as informações que nós alimentamos como fonte de dados, como fonte de pesquisa, e ela vai gerar aqui o prompt a ser utilizado. Vou só minimizar aqui essas duas informações e vamos à resposta. Para criar uma análise de dados realmente eficiente, o prompt ideal deve transformar um pedido genérico em uma instrução operacional clara,
definindo o papel da IA, a tarefa específica e o formato de saída operando. Abaixo apresenta um modelo de prompt profissional estruturado para que você obtenha os melhores resultados em ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini. O prompt ideal, aí ele vai trazer aqui o que a gente vai copiar e colar lá na IA que você vai utilizar para poder fazer a sua análise. Atue como analista de dados sênior especializado em inteligência comercial. Sua missão é realizar uma análise profunda do desempenho de vendas com base no arquivo fornecido. O contexto. O arquivo contém dados de faturamento, identificação de vendedores e suas respectivas regionais. Tarefas específicas. Desempenho por vendedor, análise regional, identificação de tendências, gargalos e oportunidades. Formato de saída. Apresente os resultados em tabelas claras. Inclua um resumo executivo com 3 principais insights estruturados nos dados. Utilize uma linguagem profissional, objetiva e estratégica. Por que este prompt funciona? Lógica de engenharia de prompt. Aqui ele vai trazer algumas informações de onde ele está buscando esse conhecimento. Aqui no caso da fonte 4 e da fonte 5. Tá? E a definição de papel. Ao dizer que atue como analista de dados sênior, você calibra o tom e profundidade técnica da resposta, especificidade da tarefa. Em vez de pedir apenas uma análise, o prompt divide o trabalho em itens, vendedores regionais, tendências, o que remove ambiguidades. E assim vai. Então a gente vai utilizar aqui na prática esse prompt que o nosso engenheiro de prompt particular acabou de criar para a gente muito rapidamente, depois de darmos todas essas instruções para ele, tá certo? Vamos lá para o ChatGPT. Bem, pessoal, abri aqui uma nova conversa com o ChatGPT. Vou colar o prompt que o Notebook LM, o nosso engenheiro de prompt particular, criou para a gente. Vou anexar a base de dados onde constam as informações. Cadê, meu Deus? Área de trabalho. Tá aqui, pasta 1. E vou botar o prompt para rodar, tá certo? Joguei o prompt, apareceu esse errozinho aqui, mas não tem problema. Ele vai abrir a planilha, entender as colunas e montar a análise de dados. Assim que estiver pronto, eu volto aqui novamente. Pronto, pessoal, voltando aqui, a gente já consegue ver uma resposta do ChatGPT em cima do prompt que nós criamos com o nosso engenheiro de prompt particular, e ele já trouxe aqui diversos insights. Vocês podem ver aqui que ainda está rodando o prompt, ele ainda está entregando a resposta, mas já dá para poder a gente já tem um esboço aqui do que ele trouxe para a gente, tá certo? Segue análises estratégicas da base de vendas, considerando faturamento pelo valor líquido, após desconto, que é a métrica mais adequada para avaliar a receita efetiva. Aí o resumo executivo. A concentração de resultado está muito alta em 2 vendedores, Lucas Barros e Felipe Rocha. Trouxe esse valor aqui, o que representa 51,8%. Lembrando, todos esses dados eles são fictícios de uma base que nós criamos também com um prompt que utilizei no ChatGPT dentro do próprio Excel, tá certo? Para deixar muito claro isso aqui no vídeo. Todos esses dados aqui eles são fictícios. Aí o primeiro ponto, desempenho por vendedor, o indicador geral, faturamento total da base, quantidade de vendedores, a média de faturamento por vendedor. Top 10 vendedores, ele traz aqui o resultado de cada um, olha, a posição, o nome do vendedor, o faturamento total, o número de vendas de cada um e o valor da venda. Os 5 piores vendedores, a posição, o nome do vendedor, o faturamento, o número de vendas e a média de vendas. Leitura estratégica. O patamar entre os 2 primeiros colocados e o restante do time é muito distante. De fato, ó, a gente pode ver que eles venderam bem mais, né? Há um bloco intermediário relativamente próximo, entre 140 e 192 mil, o que mostra o espaço para ganhos com custo comercial e replicação das práticas dos líderes. Os 3 vendedores zerados exigem prioridade de gestão. A análise regional, ele traz a análise aqui por regional, faturamento total, número de vendas, ticket médio de faturamento. Conclusões regionais, o maior faturamento total, Sudeste, menor faturamento, Norte, maior produtividade média por vendedor, Sudeste, menor produtividade média por vendedor, Norte. Leitura estratégica,
O Sudeste é hoje a regional de melhor retorno consolidado e melhor eficiência média. O Nordeste também representa um bom volume e merece atenção como segunda força comercial. Enfim, tendência das vendas ao longo do tempo, gargalos e oportunidades, principais oportunidades de melhoria. Isso aqui é muito importante para você que é aí um gestor comercial e precisa avaliar um número muito elevado de informações do desempenho do seu time. Olha aqui, ó, atuar imediatamente sobre os cancelamentos, replicar práticas dos líderes, plano regional focado em Centro-Oeste e Sul e a conclusão estratégica. Aqui é o pulo do gato, né? Digamos que é a cereja do bolo. A base mostra um cenário que o resultado está concentrado em poucos vendedores, o Sudeste é o principal, alavanca de receita e de produtividade. E é isso, tá certo? Então, espero que esse vídeo aqui ele tenha te ajudado. Esse é o nosso engenheiro. Não vejo um web para isso. Você terá que... Uma pequena falha técnica aqui. Esse aqui é o nosso engenheiro de prompt que nós criamos e ele vai te ajudar a fazer todo esse trabalho, tá certo? Para poder você surpreender aí o seu gestor com suas análises de dados. Isso tudo aqui é muito prático, muito objetivo. Então, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu gostei e compartilhar o máximo que você puder. E até a próxima.